Olá, boa tarde a todos. Estamos de volta. Tive um pequeno contratempo aqui, um probleminha técnico. Tive que encerrar a live para poder resolver o problema que eu tive. Mas estamos de volta. Peço a vocês que me perdoem por ter interrompido a gravação. Tive um probleminha aqui. Mas estamos de volta. Quero agradecer por sua audiência, por sua companhia. Esteja convidando, compartilhando a nossa live, convidando outras pessoas para estar nos assistindo neste momento. Para nós é um privilégio muito grande ter vocês aqui conosco, enfim. E continuando o nosso assunto que nós estamos estudando, nós demos uma interrompida no estudo sobre a igreja local e estamos estudando sobre manejando bem a palavra da verdade. O nosso texto que nós temos estudado é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que está escrito assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós temos pensado nesse assunto, os conselhos que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, mas estamos pensando principalmente, o nosso texto, o nosso tema, tem sido manejando bem a palavra da verdade. Esse é o nosso terceiro estudo, que nós estamos transmitindo, Está conosco também a nossa irmã Cleia Santos, Boa tarde, irmã, lá de Cachoeirinha. Acho que é Cachoeirinha mesmo, se eu não estou enganado. É Rio Grande do Sul. Creio que ela é irmã do nosso irmão Antônio Sérgio. Mas enfim, nós já vimos que o que deve ser manejado bem é a palavra da verdade. Não é os usos e costumes que talvez aprendemos em alguma instituição religiosa. Então, tem muitas pessoas que defendem usos e costumes, e sabem manejar muito bem esses usos e costumes. Enfim, mas mesmo que esses usos e costumes sejam bíblicos, mas nós somos orientados a manejar bem a palavra da verdade. Transmitir usos e costumes, muitas das vezes, pode ferir as pessoas e afastar as pessoas do Evangelho, no lugar de trazê-las. Não é que a gente vai deixar de ensinar o que a Bíblia realmente ensina sobre questões de usos e costumes. Eu quero deixar isso bem claro aqui. Mas a gente tem que saber manejar bem a palavra da verdade, ou seja, mostrar nas Escrituras Sagradas o porquê de praticarmos tal coisa. O porquê de termos tal costume, o porquê de nós usarmos determinadas coisas. Vimos também que não é a tradição, não é as confissões de uma determinada denominação religiosa, seja essa confissão calvinista, arminianista, seja ela luterana, seja ela anglicana. Não, nós temos que saber defender a palavra da verdade, e a palavra da verdade é a Bíblia Sagrada. E não é a conveniência humana, Ou seja, muitas coisas que antigamente eram pecados, hoje em dia têm deixado de ser pecado por causa de questões de conveniência de muitas lideranças religiosas e suas respectivas religiões. Então esse não é o nosso... Esse não deve ser o nosso compromisso. O nosso compromisso é com Deus e o nosso compromisso é com a sua palavra e aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra. E cremos que a palavra de Deus ela é tão atual
quanto foi nos dias de Moisés, quanto foi nos dias de Elias, quanto foi nos dias do Senhor Jesus Cristo, nos dias dos apóstolos, quanto foi há 50 anos atrás, enfim. Ela é tão atual como foi naqueles dias. E o que era pecado continua sendo pecado, porque assim Deus em sua palavra determinou. O que é manejar bem a palavra da verdade? Então nós já pensamos o que não é. Não é estudar muito irá ajudar, mas não é só estudar muito. Não é ter preparo acadêmico. Com certeza, uma pessoa que tem um bom preparo acadêmico, isso poderá ajudá-la, facilitá-la. Em muitos casos pode atrapalhá-la também, né? Quando esse preparo acadêmico está acima, ou a pessoa se acha que isso está acima daquilo que a palavra de Deus na sua pureza e simplicidade diz. Mas não é ter preparo acadêmico, não é ser eloquente, conseguir falar durante muito tempo e assim usar palavras sublimes, palavras eruditas, palavras comoventes. Não é isso, né? Ser eloquente pode ajudar e muito no desempenho do ministério de um pregador, de um ensinador, mas pode uma pessoa ser muito eloquente, mas não saber manejar corretamente a palavra da verdade. E ter boa memória, citar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nós já vimos isso. Né? Depois, vimos também que manejar bem a palavra da verdade é crer no que está escrito, ou seja, para mim manejar bem a palavra da verdade, eu preciso crer, aceitar que aquilo que está escrito é a palavra de Deus. Almejar a glória de Deus, quando o objetivo de estudar as Escrituras Sagradas, de aprender com as Escrituras Sagradas, de ensinar e pregar, né, a palavra de Deus, o objetivo é glorificar a Deus. Então, isso levará eu manejar corretamente a palavra da verdade. Almejar a edificação dos salvos, quando esse também é o objetivo no caso secundário, né? O objetivo primário, almejar a glória de Deus. Secundário, almejar a edificação dos salvos. E um outro objetivo que também é secundário, né, podemos dizer assim, não é que ele é menos importante. Né? Todos esses objetivos são importantes para o manejo correto das Escrituras Sagradas, que é almejar a salvação dos perdidos. Então alguém irá manejar bem a palavra da verdade quando ele crê naquilo que está escrito na palavra de Deus, ele almeja a glória de Deus, ele almeja a edificação dos salvos, ele almeja a salvação dos perdidos. Agora, como podemos fazer isso? E foi onde nós paramos, né? Nós já vimos que é tendo uma vida de oração. Se você quer entender as Escrituras Sagradas, você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus, ou seja, você precisa orar e orar muito, né? Pedir a Ele que abra a sua mente, que abra o seu coração, que abra o seu entendimento, para você poder compreender a sua palavra como ela é na sua pureza e simplicidade. Não somente isso, mas você também tem que ter o hábito, criar o hábito de ler, né? E de estudar, de meditar, de praticar aquilo que a palavra de Deus ensina. São duas coisas que andam juntas, né? Alguém já disse que tanto a oração quanto a leitura da palavra de Deus e meditação da palavra de Deus são essenciais para uma vida cristã bem-sucedida. Perguntaram a Spurgeon qual que era o mais importante, a oração ou a palavra, e ele simplesmente respondeu: qual que é mais importante para o passarinho, a asa da esquerda ou a asa da direita? As duas asas são importantes, né? Se tirar uma delas, ele não voa. Também, se você quiser alçar as alturas da espiritualidade, né, da vida espiritual, da vida em Cristo, né, a espiritualidade no sentido bíblico, né, você precisa
de uma vida de oração, mas também de uma vida de leitura e meditação na palavra de Deus. E terminamos com o pensamento de sermos honestos. Sermos honestos quando estamos lendo o texto sagrado. Ou seja, não ir com ideias preconcebidas. Já de acordo com a nossa denominação, entre aspas, né? Nós reunimos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Em algumas regiões somos conhecidos como casa de oração, infelizmente. Talvez você não vai gostar de eu dizer, mas eu digo infelizmente, porque praticamente casa de oração nos dias de hoje tem se tornado uma denominação, uma nova denominação, né? Infelizmente. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora, esse não é o nosso assunto, esse não é o nosso tema. Mas nós não devemos ter ideias preconcebidas em nossas mentes, em nossos corações, mas aceitar aquilo que está escrito como o que está escrito. E nós observamos que o Senhor Jesus Cristo, ele chama a nossa atenção para isso, né? O que está escrito, como lês, ou como estamos lendo o que está escrito. Né? Cremos no que está escrito, aceitamos o que está escrito, aplicamos em nossa vida o que está escrito. Agora, hoje, nós vamos, continuando assim o nosso estudo. Luiz Carlos Camargo Soares, boa tarde, irmão. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Seja muito bem-vindo à nossa live, sobre manejando bem a palavra da verdade. É um prazer ter você aqui, irmão. Eu estou falando de Manhuaçu novamente, diretamente de Manhuaçu. Pois bem, seguindo o nosso pensamento, o nosso entendimento, o nosso assunto, manejando bem a palavra da verdade, nós devemos interpretar o texto bíblico, de acordo com o seu contexto. Ou seja, não podemos isolar um texto do seu contexto para criar pretextos. E é pretexto para muita coisa. Texto sem contexto é pretexto para muita coisa. E nos dias de hoje, como as pessoas gostam de tirar frases do seu contexto. Nós vemos isso na internet muito. Alguém fala alguma coisa e pega um pedaço daquela frase, e se aplica e faz um estardalhaço em cima daquela frase, que é tirada fora do seu contexto e é tirada já com a intenção arbitrária de prejudicar aquela pessoa, de denegrir a imagem daquela pessoa. Nos nossos dias existe uma falta de interpretação muito grande das pessoas, uma dificuldade de interpretação, é qualquer coisa, principalmente em relação às Escrituras Sagradas. Não, texto sem contexto, ele é pretexto. E para muita coisa, inclusive para as heresias. Todas as heresias que existem, são baseadas em textos fora do seu contexto. Um infeliz uma vez falou comigo que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Não, eu não concordo com isso. Nunca concordei, nunca vou concordar. A Bíblia não é a mãe das heresias. A Bíblia é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela é a sã doutrina. E se estudarmos ela de maneira corretamente, nós não vamos crer em heresias e nós não vamos criar heresias. As heresias são oriundas do inimigo de nossas almas. Ele é que é o pai da mentira, e heresia e mentira. As heresias e a mentira andam muito juntas, andam muito pertas. E, infelizmente, homens inescrupulosos, homens sem princípios, homens sem caráter, distorcem a palavra de Deus, isolam o texto do seu contexto e criam pretextos para as suas heresias. E, infelizmente, muitos são aqueles que seguem as suas heresias. Agora, o que é o contexto? O contexto é simplesmente aquilo que você lê
um pouco antes daquele texto bíblico, daquele versículo bíblico, e um pouco depois, né? Esse é o chamado contexto imediato. Na realidade, existe pelo menos 4 contextos. Quando eu e você vamos ler as Escrituras Sagradas, vamos estudar as Escrituras Sagradas, pelo menos 4 contextos a gente encontra na Palavra de Deus. O primeiro contexto é o contexto imediato. Um exemplo que a gente pode usar é, por exemplo, o que está escrito em Filipenses capítulo 4 e o versículo 13. Filipenses capítulo 4 e o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse texto muitas das vezes é tirado do seu contexto. E é dito, e muitas pessoas colocam na placa dos seus carros, né, em suas vidraças, em suas lojas. E muitas pessoas têm a ideia de que poder todas as coisas naquele que fortalece, a ideia é que a pessoa pode tudo. Ele pode conquistar o que ele quiser. Basta ele ter força de vontade, né? E Deus vai dar força para ele conquistar tudo aquilo que ele deseja. E na realidade isso é o chamado a força do pensamento positivo. Isso não é bíblico, isso não é fé. Antes, pelo contrário, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a fé bíblica é aquela fé que é depositada em Deus e na sua palavra. Isso é a fé bíblica. Existem pessoas que colocaram a sua fé em várias outras coisas, mas isso é a fé bíblica. Mas tem muita gente que acha que essa ideia de poder fazer todas as coisas, eu posso conseguir comprar uma mansão, eu posso conseguir ser um empresário de sucesso, eu posso conseguir ter uma vida financeira próspera, porque Cristo me fortalece. Não é isso que o texto está dizendo, não é esse o sentido do texto. Basta você, por exemplo, analisar o contexto, que é o texto imediato, né? O contexto imediato. Versículo 12, por exemplo, o apóstolo diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí o versículo 14 vai dizer: todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Então, qual que é o contexto aqui? Paulo está escrevendo essa carta e nesses versículos, nesse capítulo especialmente, ele está agradecendo aos irmãos de Filipos por ter enviado para ele uma oferta. E agora, ao agradecer, né, ele está esclarecendo, né, ele está esclarecendo que ele tinha aprendido a contentar-se com aquilo que ele tinha. Aí ele fala no versículo 12, olha, eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Eu sei sofrer a escassez de mantimentos, eu sei sofrer a escassez de dinheiro, eu sei também sofrer a escassez de emprego, eu sei sofrer as dificuldades. Mas sei também a ter abundância, a ter fartura. Né? E tem uma tradução que ele vai dizer que ele aprendeu a passar por isso, por estas coisas. E em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas. Qual que é a ideia aqui? Eu posso passar por todas as coisas. Eu posso sofrer todas as coisas. Não é que ele pode ter todas as coisas,
mas eu posso passar. A ideia aqui é de alguém que está passando por diversas situações diferentes e aprender com cada uma dessas situações. Por quê? Porque o Senhor Jesus o estava fortalecendo. Esse é o sentido do texto, do contexto. Né? E aí ele está dizendo: todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Todavia aqueles irmãos fizeram uma boa obra ao enviar para ele, num momento de necessidade, ofertas para o ajudar, para o aliviar, para o socorrer. Então é essa a ideia aqui. O que quer dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece? É no sentido de passar por situações adversas. Né? Ele aprendeu com o Senhor nos momentos de dificuldade. Ele aprendeu com o Senhor nos momentos de aflição. E agora ele está dizendo, eu posso todas as coisas. Qual que é a ideia aqui? Eu posso passar por todas essas coisas e aprender com todas essas coisas. Por quê? Porque o Senhor me fortalece. O Senhor me ajuda. E às vezes nós clamamos a ajuda do Senhor só nos momentos de dificuldade, de luta, de problema. Mas cometemos um erro muito grande, porque precisamos de ter sabedoria nos momentos de fartura, no momento em que as coisas estão bem, no momento em que temos paz. Nós precisamos de sabedoria para administrar essas coisas de maneira que não esqueçamos de Deus e não botemos as nossas confianças nessas coisas que temos ou que o Senhor nos concedeu. Nós precisamos aprender a passar também pelos momentos de abundância, a buscar força no Senhor para passar por esses momentos, administrá-los de maneira que honre e que glorifique o nome dele. Então, esse é o contexto imediato, né, de Filipenses. Depois tem o contexto literário, ou seja, o que quer dizer isso? Quando você lê um livro das Escrituras Sagradas, seja do Velho Testamento ou do Novo Testamento, e eu aconselho, é um método de estudo muito, muito proveitoso, muito edificante, você estudar um livro ou do Velho Testamento ou do Novo Testamento. Então, você tem em mente qual é o objetivo do autor, a quem o autor está se dirigindo, qual é as lições que o autor está transmitindo, qual é o objetivo dele, o projeto dele, o que ele tem em mente, né? Qual é o contexto daquela situação ali, né? E assim por diante. Ter em vista o autor, ter em vista o público que o autor está se dirigindo, os pontos principais que o autor está querendo destacar, né? Isso ajudará muito na compreensão da palavra de Deus. Por que isso é importante? Por exemplo, um texto que é muito usado, eu só vou citar isso aqui, eu vou mexer de novo nisso, mas não é o nosso assunto, a questão do divórcio e o novo casamento. Muitos gostam de usar Mateus 19, versículo 8, né, quando o Senhor Jesus Cristo diz, no Evangelho de Mateus, né, que a não ser por infidelidade conjugal. Vamos ler esse texto para ajudar melhor na compreensão dele. Mateus capítulo 19, versículo 8. Disse o Senhor Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra comete adultério, e que casar com a repudiada também comete adultério. Algumas traduções no versículo 9 traz infidelidade conjugal. A minha tradução traz a prostituição. E isso leva a uma confusão muito grande, onde alguns acreditam que dentro de um casamento, se houver infidelidade por causa de uma das partes, então pode haver o divórcio e o novo casamento.
Mas isso não é o objetivo do que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui. E se você, por exemplo, analisar lá em Mateus capítulo 10, versículo 11 e 12, essa cláusula não aparece. Lá fala: qualquer que repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a repudiada também comete adultério. Lucas capítulo 16, versículo 18 também diz a mesma coisa. Qualquer. Agora, por que aparece, por que tem essas duas diferenças? Simples. O objetivo do autor. O evangelista Mateus está escrevendo, o seu público diretamente é os judeus. O evangelista Marcos, o seu público é diretamente os gentios, mais precisamente os romanos. Principalmente por causa da questão da escravidão, senhor e escravos. E ele sempre procura apresentar essas questões. O Senhor Jesus Cristo, aquele que é Senhor, se fez servo. E o evangelista Lucas está também se dirigindo aos gentios, mas mais necessariamente para os gregos, que exaltava a sabedoria humana. Então ele está apresentando o homem perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Nem os romanos, nem os gregos tinham as mesmas práticas e costumes do povo judeu. E no povo judeu havia uma prática chamada desposar, que é bem similar, é bem parecido com o noivado dos nossos dias, que um jovem ele assumia um compromisso de casamento com os pais da jovem, da noiva, e assinava esse contrato, e esse contrato poderia ser quebrado se essa jovem, até as bodas, até a cerimônia de casamento, fosse infiel a ele, e vice-versa. Ou se ele fosse infiel também, os pais da moça poderiam quebrar esse contrato. É disso que o Senhor Jesus Cristo está falando. Porque adultério, nas Escrituras Sagradas, adultério é uma pessoa casada que tem um relacionamento íntimo com outra pessoa fora do seu casamento. Agora, seria uma contradição, porque se a pessoa já cometeu infidelidade conjugal e ao divorciar e casar com outro ele adultera, mas ele já adulterou. Então não faz sentido. O exame das Escrituras Sagradas, a exegese, não faz sentido. Então aqui Cristo está tratando de um assunto que era praticado pelos judeus. E é essa que é a questão. Não é que Cristo está abrindo uma exceção à regra. E quando você vai ver sobre esse assunto em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo é bem claro em dizer que a mulher não deve se apartar do marido, nem o marido se apartar da mulher. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido. Não é nosso assunto, o assunto do casamento. A gente só está usando isso para deixar bem claro a necessidade, a importância de levar em consideração o objetivo do autor, o que o autor tem em mente, o público que o autor tem em mente. É por causa disso que muitas pessoas confundem ensinos que é direcionado para a nação de Israel e aplica à igreja. Sendo que a igreja é um povo distinto do povo de Israel. Então a gente tem que ter esse objetivo. Principalmente na questão dos evangelhos, a gente precisa diferenciar. Porque há ensinos nos evangelhos que servem para a igreja, mas os evangelhos é um período de transição. Nesse período de transição, ou seja, entre o período da lei e o período da graça, está havendo uma mudança. Então há coisas nos evangelhos que o próprio Senhor Jesus Cristo menciona, mas é diretamente para o povo de Israel, para o povo judeu, não é para a igreja. E a gente precisa, na dependência, na direção do Espírito Santo, discernir isso para não entendermos coisa errada. Por exemplo, Mateus capítulo 24, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Deixa eu só achar o versículo aqui.
versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem muita gente que gosta de citar esse texto aqui para dizer que o cristão, o verdadeiro cristão, perde sim a salvação, porque está escrito em Mateus 24, 13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas a quem esse texto está se dirigindo? A quem ele está se referindo? Está se referindo aos salvos da presente era, do período da graça? Está se referindo àqueles que têm sido salvos pelo Senhor Jesus Cristo e sendo introduzidos na tua igreja, no seu corpo? Ou está se referindo às pessoas que ouvirão o evangelho do reino no período da tribulação e serão duramente perseguidas? E a ideia de perseverar até o fim aqui é passar por todo o período da tribulação. Passar por todo o período da tribulação. É essa que é a ideia. Né? E a salvação aqui está se referindo à salvação física, a entrar vivo no reino milenar de Cristo. Não é a salvação da alma. Não é a salvação que nós pregamos hoje em dia. A salvação da alma, a salvação em Cristo, o privilégio de poder habitar com Cristo por toda a eternidade nos céus, pela fé na sua pessoa e obra redentora na cruz do Calvário. Então, o contexto literário é muito importante para a compreensão das Escrituras Sagradas, para manejarmos corretamente a palavra de Deus. Um outro contexto que precisa ser levado em consideração também é o contexto histórico. Esdras, capítulo 10, né, novamente vai tratar dessa questão do casamento, mas eu estou dizendo isso porque uma vez conversando com alguém sobre essa questão do casamento e a seriedade que é o casamento, essa pessoa citou esse texto. Né? Essa pessoa citou esse texto, Esdras, capítulo 10, versículo 1 a 3. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. E então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estrangeiras do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres, e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Eita! Se você tirar desse contexto aqui, tirar do contexto histórico, daquilo que estava acontecendo nos dias de Esdras, excluir o texto do seu contexto, logo virá o pensamento. Não, então pode separar, porque o povo de Israel havia casado com mulheres estrangeiras. Então, né, entre aspas, quando o crente casa-se com uma pessoa incrente e descrente, essa pessoa não se converte, ele pode separar dela. Não é isso que o texto está ensinando. Isso aqui é um contexto histórico, é um fato histórico que aconteceu com Israel e agora esses homens tiveram que pagar um preço muito alto. E é essa a ideia do texto, o preço que esse pessoal teve que pagar. Deixaram aquelas mulheres a quem eles amavam e pior ainda, deixaram os seus filhos. Porque haviam desobedecido uma ordem da palavra de Deus, uma ordem da lei, onde Deus tinha ordenado eles que eles não deviam se casar com mulheres estrangeiras, porque essas corromperiam seus corações, fazendo-os desviarem da vontade de Deus e irem após outros deuses, adorarem a ídolos. E nesse contexto histórico da nação de Israel, no contexto de Esdras, no contexto da nação de Israel, é que isso aconteceu. Não é que isso foi a vontade de Deus. Porque se fosse a vontade de Deus, Deus não teria ordenado a eles: olha, vocês não devem casar com mulheres estrangeiras. Se eles obedecessem, e aliás, é o que vai acontecer lá em Malaquias, Deus vai dizer: eu odeio o divórcio. Eu odeio o divórcio. Ele repudia o divórcio. Esse caso aqui é um contexto histórico.
simplesmente histórico e está falando, e a ideia do ensino, o objetivo desse ensino é mostrar o preço que esse pessoal teve que pagar devido à desobediência que eles fizeram da palavra de Deus. Quando você lê, quando o Senhor Jesus Cristo trata desse assunto, ele é bem claro em dizer: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não separe o homem. Então, se o homem não pode separar, ele não pode separar mesmo. Então, a questão do casamento é uma questão bem clara nas Escrituras Sagradas. O adultério sempre foi e sempre será pecado. E uma pessoa que casa, divorcia-se e casa de novo, independente de quem seja, a Bíblia é clara em dizer qualquer, seja ele cristão ou não, diante de Deus ele comete adultério. Ele comete adultério. E essa que é a questão. Não se pode pegar esse texto de Esdras e usar ele para ensinar essa heresia, que pode separar, que pode casar quantas vezes puder, sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, e não somente, né, a 1 Coríntios capítulo 7 e vários outros textos da palavra de Deus, é claro em dizer que o casamento ele é indissolúvel, ele não pode ser dissolvido. E serão os dois uma só carne. E a palavra que é usada para uma só carne no grego é cimentar. Né? Tanto no grego quanto no hebraico é cimentar. É colar duas partes. Você pega uma cerâmica, passa a argamassa, depois vem com outra cerâmica e passa, e depois você tenta dissolver. Você vai quebrar as duas. Quando duas pessoas se casam e elas se separam, todas as duas saem com prejuízos terríveis. Tanto espiritual, quanto emocional, quanto físico. Muita gente acha que não mais sai. Ninguém sai de um casamento completamente, de um casamento desfeito completamente ileso. Né? Porque os dois se tornaram uma só carne. Depois tenta-se desfazer essa união. Os dois saem quebrados. A única pessoa que fica feliz quando um casal se divorcia é o inimigo de nossas almas. Porque tudo que Deus fez, ele deseja destruir. Então, o contexto histórico tem que ser levado em conta. Igual, uma vez conversando com alguém, ele citou o exemplo de Salomão. Eu acho interessante isso, né? A conveniência das pessoas. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. É o contexto histórico. E realmente aconteceu isso. Mas essa pessoa não viu o que aconteceu. Essa pessoa não fala o que aconteceu com Salomão por causa dessa desobediência que ele teve diante de Deus. De como por causa da sua desobediência ele se tornou um idólatra. De como por causa dessa desobediência Deus dividiu o reino. 2 tribos ficou para o filho dele, a tribo de Judá e Benjamim. As outras 10 tribos se separaram. Aí ficou a nação de Israel ao norte e a nação de Judá ao sul. Não fala dos conflitos que tiveram essas duas nações, que chegou ao ponto de uma quase destruir a outra. A pessoa não fala isso por causa da desobediência de Salomão. Basta você ler o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes provavelmente foi escrito nos últimos dias de Salomão. E você vai observar que Salomão sofreu demais. E as pessoas não falam isso. Né? As angústias que teve o seu coração. E as pessoas não falam isso. Né? Ele chega a dizer que ele teve todas as coisas. Tudo que o olho dele desejou, ele teve. Mas no final ele viu que isso era vaidade, ou seja, não adiantava nada. Era como correr atrás do vento. Você nunca vai conseguir pegar o vento. Mas as pessoas não falam essa questão negativa, o resultado da desobediência. Usa a desobediência, ou seja, isola o texto do seu contexto. Fala de um ato que aconteceu, mas não fala das consequências que aquele ato trouxe para a vida de Salomão, e não só para a vida dele, mas para a vida de sua família, para a vida de sua nação.
Então, o texto tem que ser considerado dentro do seu contexto imediato, literário e histórico. E também nós lemos, né, ele também tem que ser considerado dentro do contexto profético. Mateus 24, 13, nós já lemos, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem são esses? É aqueles que crerão no Evangelho do Reino no futuro, né? No período da tribulação. Né? Entendemos que depois que a igreja for arrebatada, 144 mil israelitas converterão e sairão para o mundo afora pregando o Evangelho do Reino. E aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho da Graça e de se converter pelo Evangelho da Graça, terão a oportunidade de crer no Evangelho do Reino. E haverá necessidade deles perseverarem até o fim, ou seja, sobreviver o período da tribulação firmes, para poder entrar no reino milenar de Cristo vivos. Né? Porque aqueles que aceitarem o carimbo da besta serão condenados no vale de Josafá, serão condenados no julgamento das nações. Então precisa-se entender o contexto profético. O texto dentro do seu contexto profético. Pode ter aplicação para as nossas vidas? Pode. Mas ele deve ser levado em consideração o contexto profético. É uma profecia para Israel, é uma profecia para a igreja, né? Porque tem profecias para a igreja, tem muita gente que acha, mas tem. Por exemplo, o arrebatamento é uma profecia para a igreja. E pode acontecer a qualquer momento. Mas é uma profecia para a igreja. Né? Existem profecias para as nações, que irão se cumprir nas nações, mas qual o contexto profético daquela passagem, daquele texto bíblico? Tem se falado nos nossos dias sobre Isaías 26, eu não lembro, né? Que Deus fala. É um bom texto, me veio na mente aqui agora, Isaías capítulo 26. Estou improvisando aqui, esse texto não estava no nosso assunto. (26:20) 26:20. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento até que passe a ira. Tem muita gente achando que o coronavírus é a ira de Deus. Não é. Não é. A ira de Deus, que aqui o texto está se referindo, é o dia do Senhor, é o período da tribulação. E se você quer saber realmente do que se trata, leia Apocalipse do capítulo 6 até o capítulo 19. E lá em Apocalipse fala da terça parte da população mundial morrerem. Então, coronavírus, creio que a terça parte, mais da terça parte das pessoas que pegam o coronavírus, não é a terça parte da população, né? Muito mais. Acho que não chega, acho que não tem chegado a 5% as pessoas que morrem, que contraem o coronavírus e que morrem. Se eu não estou enganado, né? Segundo alguma coisa que eu já pesquisei. Pode ser que atualmente seja diferente, mas Isaías 26:20 não é um versículo que está falando para a gente ficar nas nossas casas. Não pode usar. Eu não estou falando que você deve desobedecer as recomendações das autoridades, se há necessidade de você ficar em casa, se você pode ficar em casa, fique em casa. Se você pode sair para trabalhar, se você deve, né, sair para trabalhar, tome os cuidados, né, use a máscara, use luvas, use o álcool em gel, lave constantemente as mãos. A gente está olhando questão de saúde. Eu posso não estar no grupo de risco, mas eu tenho pessoas na minha família que estão no grupo de risco. Eu tenho que tomar esses cuidados, não só por mim, mas pela minha família e pelas pessoas que estão ao meu redor. Mas esse texto não está se referindo ao período, a esse evento que tem acontecido conosco no coronavírus. Isso é uma distorção, um texto isolado do seu contexto para poder aterrorizar as pessoas. Para com isso, não fica ouvindo esses pregadores
de internet aí, que a única coisa que eles querem é que você somente dá like para eles ganharem dinheiro no YouTube ou no Facebook e assim por diante. Esse não é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é apresentar a palavra de Deus na sua pureza e na sua simplicidade. Então, analise o texto dentro do seu contexto. Contexto imediato, aquilo que fala um pouquinho antes, aquilo que fala um pouquinho depois. Contexto literário, quem escreveu o livro, a qual público ele se dirigiu. Ele está se dirigindo à nação de Israel, ele está se dirigindo a uma igreja, ele está se dirigindo a uma pessoa. Né? Por exemplo, 1 Timóteo, Paulo está se dirigindo a Timóteo. Né? Ele recomenda a Timóteo, por exemplo, que ele não devia tomar só água, mas usar de um pouco de vinho, por causa das frequentes enfermidades que ele tinha por causa do seu estômago. Né? Timóteo era para fazer isso. Então isso quer dizer que eu e você devemos beber, encher a cara? Não, não é isso. A Bíblia ela é clara em dizer que o crente ele deve ser uma pessoa sóbria. E uma pessoa sóbria é uma pessoa que não vive, que não bebe, que não ingere bebidas alcoólicas. Não tem como uma pessoa que não ingere bebidas alcoólicas não ser sóbria. Está com a cabeça no lugar certo, raciocinando da maneira certa. Está entendendo? Né? Contexto histórico, o assunto deve ser levado dentro do contexto histórico. Salomão, Davi com Batseba. Sim, Davi realmente pecou contra Deus em relação a Batseba. Mas olha, não pega só o defeito, a falha de Davi, mas toda a história. Lê toda a história. E o que veio acontecer com Davi depois. O que veio acontecer com Salomão depois. O que veio acontecer com Sansão depois. Né? As consequências que eles tiveram das suas desobediências. E aplique isso na sua vida espiritual. Se você cometeu o mesmo pecado que eles cometeram, você pagará um preço muito caro também por esses pecados. Mas não isole o texto do seu contexto achando que isso é pretexto para você fazer o que eles fizeram. Antes, pelo contrário, os erros que eles cometeram ficou registrado para me ensinar. Para ensinar a você que se desobedecermos a palavra de Deus, pagaremos um preço muito alto. E o contexto profético, ou seja, essa mensagem ela é uma mensagem profética para Israel, é uma mensagem profética para a igreja, é uma mensagem profética para as nações. Né? Qual é o contexto profético dessa mensagem? De que salvação, né? Ou de que situação, de que perigo? É um perigo físico? É uma catástrofe física? É uma catástrofe espiritual? E assim por diante. Né? Creio que isso ajudará muito a você a compreender a palavra de Deus como ela é de fato. E aplicá-la da maneira correta para a sua vida espiritual, tendo assim uma vida saudável, espiritualmente falando, em Cristo Jesus. Deve-se, e eu vou terminar, né? Já estamos chegando ao final da nossa live, deve-se interpretar o texto conforme as regras gramaticais. A Bíblia ela não pode ser entendida espiritualmente se ela não for compreendida gramaticamente. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aqui entra uma questão, porque a Bíblia originalmente foi escrita no hebraico e no grego. Né? O que nós temos em nossas mãos hoje são traduções. Mas mesmo essas traduções que nós temos que entendê-las gramaticalmente. Ou seja, o texto que nós estamos lendo, ele é uma pergunta? Né? O texto que nós estamos lendo, ele é uma afirmação?
os verbos estão conjugados no tempo presente, no tempo passado. Quantas vírgulas tem o texto? E cada vírgula, às vezes, separa um assunto. Por exemplo, João 14, versículo 6, o Senhor Jesus Cristo disse, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, em cada uma dessas afirmações que ele fala, há uma vírgula, quer dizer, é um assunto diferente. Quando ele fala que ele é um caminho, ele fala que ele é o único acesso a Deus. Quando ele fala que ele é a verdade, ele é a única verdade. Quando ele fala que ele é a vida, ele é a única vida. E tem as implicações em relação a isso. Uma vez, conversando com alguém sobre Mateus capítulo 25, Evangelho de Mateus capítulo 25, versículo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para, presta atenção nisso aqui, para o diabo e seus anjos. A gente conversando sobre esse texto, a pessoa se falou da seguinte forma: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado pelo diabo e seus anjos. Só que o texto bíblico está para. Eu falei com ele, como é que é? Repete de novo o texto. Aí ele disse, preparado pelo. Eu falei assim, não é assim que está escrito. Está escrito para. Não é pelo. Ele estava afirmando para mim, e citou esse texto, que o diabo foi quem criou o inferno, e ele está lá no inferno, fazendo as pessoas sofrerem no inferno. E na realidade, não. E quando a palavra inferno aqui, né, está se referindo justamente, na nossa tradução é inferno, mas está se referindo ao lago de fogo. Né? Está se referindo ao lago de fogo. Mas no caso, Satanás vai ser lançado no lago de fogo. E ele vai sofrer no lago de fogo. Eternamente. Para todo sempre. E não é uma destruição física, como muita gente pensa, né? Mas ele sofrerá eternamente. A Bíblia, lá em Apocalipse, é claro em dizer que o tormento sobe para todo o sempre. Ele sofrerá eternamente, e aqueles que rejeitaram o Evangelho, o plano de Deus, o plano de salvação em Cristo, né? O plano de Deus da salvação em Cristo, que rejeitaram esse plano de Deus da salvação em Cristo, e creram na mentira do diabo, creram na mentira do inimigo, serão lançados no lago de fogo. E o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para essas pessoas. Interessante você observar isso, essa palavrinha para, muda muita coisa. Não foi preparado para o ser humano. O inferno não foi preparado para o ser humano. Foi preparado para o diabo. Mas por que o ser humano vai para lá? Porque o ser humano prefere ouvir a mentira, crer na mentira, do que crer na verdade da palavra de Deus, que apresenta Cristo, o Senhor Jesus Cristo, como o único meio de salvação para o pecador. E nisso aí você vê a importância de você entender o texto gramaticamente, ou seja, respeitando a pontuação, os tempos verbais, os acentos, respeitando as conjunções, os artigos, né, os artigos, respeitando cada um dos detalhes do texto, fazendo realmente uma análise morfológica do texto, né? Ou seja, qual o significado de cada palavra, de cada expressão, de cada ideia. Se você não entender a Bíblia gramaticamente,
dificilmente compreenderá ela espiritualmente. Aliás, muitas heresias têm surgido por causa de compreensão inadequada das Escrituras Sagradas. Por exemplo, o chamado batismo com fogo, né, o batismo com fogo, que atribui-se esse batismo ao Espírito Santo e não é ao Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um, o batismo com fogo é outro. Os Evangelhos de João, capítulo 3, né, versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Evangelho de João, Evangelho de Mateus, perdão. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ponto e vírgula, observe isso aqui. Né? Não sou digno de levar as suas sandálias. Ponto e vírgula. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. Aí o versículo 12. Em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Tem uma tradução que além do i, tem uma vírgula ainda, né, depois do Espírito Santo. Tem uma vírgula, né, vos batizará com o Espírito Santo, vírgula, e com fogo. É dois batismos distintos. O primeiro batismo com o Espírito Santo é aqueles que creem no Evangelho. No momento em que uma pessoa arrepende de seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo, ele é introduzido dentro do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, e a igreja foi batizada com o Espírito Santo em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, ele diz isso. Todos nós fomos batizados, no passado, fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nós fomos dados a beber de um mesmo Espírito, que no caso é o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com realizar milagres, maravilhas, coisas sobrenaturais. Mas o batismo com o Espírito Santo é a igreja ser constituída, ser formada um só corpo, independente se a pessoa é judeu ou gentio, se ela é escrava ou se ela é livre, se ele é homem ou se é mulher, se é rico, se é pobre, se é alto ou é baixo, se é feio ou bonito, se tem cabelo, se é careca, não importa. Se a pessoa um dia verdadeiramente arrependeu de seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele foi introduzido no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo foi batizado pelo Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e cobriu toda a igreja. E está sobre toda a igreja. E é interessante que em Efésios capítulo 4 nos diz isso, né? Ele é sobre nós, ele está conosco e ele está em nós. É maravilhoso saber isso. Agora, o que é o batismo com fogo? O batismo com fogo é a ira. É a ira de Deus. É o juízo de Deus. É aqueles que serão lançados sob o lago de fogo. Então, quando alguém põe a mão sobre a cabeça de alguém e pede ao Senhor para batizar com fogo, não está pedindo para Deus enviar o Espírito Santo sobre essa pessoa. Na realidade, ele está dizendo para Deus pegar essa pessoa e lançá-la no lago de fogo. Eu não digo, nunca disse, e não vou dizer, e não digo amém numa oração dessa, porque Deus não deseja. Deus não deseja que nenhum ser humano se perca. Deus deseja que todos os seres humanos venham arrepender. Deus deseja que todos os seres humanos sejam salvos. Deus não criou o lago de fogo para o ser humano. O ser humano vai para lá por sua livre e espontânea decisão. Deus vai mandá-lo para lá, mas vai mandá-lo porque ele rejeitou o seu plano de salvação. Rejeitou a sua oferta de salvação mediante a Cristo. Mediante Cristo na cruz do Calvário. E é essa que é a questão. Mas está observando a diferença que faz você
você não ler uma conjunção, você não respeitar uma vírgula. E muitas pessoas têm crido nessa heresia porque têm interpretado as Escrituras Sagradas sem respeitar a sua ordem gramatical. Então, a Bíblia Sagrada deve ser entendida, deve ser compreendida gramaticalmente. Já estamos passando do horário, né? São 17 horas, começamos às 16, são 17 horas e 1 minuto. Né? Várias pessoas participaram, eu quero agradecer a todos, muito obrigado por sua participação. Tem ainda alguns pontos sobre a interpretação, né? Que vai ajudar na maneira como manejamos a palavra de Deus, mas hoje nós pensamos no contexto, né? O contexto, que são o contexto imediato, o contexto literário, o que é o contexto imediato, o que é o contexto literário, o que é o contexto histórico e o contexto profético, e conforme as regras gramaticais, ou seja, respeitando ponto, respeitando parágrafo, respeitando vírgula, respeitando a acentuação, respeitando os tempos verbais que o texto foi escrito. E assim, fazendo assim, nós vamos interpretar as Escrituras Sagradas de maneira correta e manejá-la de maneira correta. Mas muito obrigado a todos por sua participação. Né? Boa tarde a prima Maria Lúcia de Andrade, que está nos ouvindo lá de São Paulo. É um prazer, um privilégio ter você aqui. Que Deus esteja abençoando vocês aí. Esperamos que todos estejam bem. Né? Você, o Célio, a Fátima, e a Célia e outros mais. Mas que Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Né? Nós vamos continuar com esse assunto, né? Manejando bem a palavra da verdade. Deus abençoe a todos e até a próxima.